Oh, Jesus. A galera falou bastante aí, ó. Reflexão, né? Geraldo Vandré. Reflexão, hein? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue.
Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Durante 21 anos, o Brasil foi governado por militares, de 1964 a 1985. Enquanto estiveram no poder, eles seguiram os princípios da doutrina de segurança nacional em suas decisões de comando. E o que determinava essa doutrina? Determinava que o Brasil deveria ser protegido contra a ameaça dos inimigos internos, chamados de subversivos pelo regime. Isso porque, na visão dos idealizadores da doutrina, os subversivos pretendiam implantar aqui o socialismo, e assim subverter a ordem estabelecida, ou seja, a inserção do Brasil no sistema capitalista. É preciso lembrar que na década de 1960, o mundo vivia a Guerra Fria, que dividiu o mundo entre os comunistas, países ligados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os capitalistas, países vinculados aos Estados Unidos da América. E o Brasil, desde sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, havia escolhido de que lado ficaria. O ano de 1964 é um marco de ruptura sob muitos aspectos. Os militares, com o apoio de muitos setores da sociedade civil, deixaram seu tradicional papel de interventores para assumir o poder executivo. Desde a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, os militares e a elite brasileira não queriam que o vice, João Goulart, assumisse a presidência da República, pois temiam que ele promovesse a comunização do Brasil. Em decorrência disso, uma campanha de desarticulação do governo federal foi feita, levando à deposição do presidente João Goulart na madrugada de 1º de abril de 1964. Durante 2 décadas, o Brasil teve 5 presidentes militares: Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Marechal Arthur da Costa e Silva, Marechal Emílio Garrastazu Médici, General Ernesto Geisel e General João Batista Figueiredo. Todos eles procuraram manter seus governos dentro da legalidade. Uma Constituição foi outorgada e novas leis foram criadas, como os atos institucionais. Ao todo, foram editados 17 atos institucionais durante o governo militar brasileiro. O mais rigoroso deles foi o AI-5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, que fortaleceu ainda mais o poder executivo, permitindo ao presidente fechar o Congresso, cassar mandatos, demitir, remover ou aposentar juízes e funcionários públicos e suspender direitos políticos dos cidadãos por 10 anos.
As eleições presidenciais passaram a ser indiretas, ou seja, os governantes não seriam escolhidos pela população, mas por um colégio eleitoral. E somente 2 partidos podiam atuar na cena política: a Aliança Renovadora Nacional, Arena, Partido da Situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido da oposição consentida. E pronto, estava instaurada uma ditadura militar no Brasil. E logo muita gente que havia apoiado o golpe de 1964 passou a fazer oposição ao novo regime, como os empresários, os jornalistas, a Igreja Católica e os políticos. Muitas foram as manifestações de resistência ao regime autoritário implantado no país. O movimento estudantil cresceu e se organizou nesse período. Censurados, os jornais de grande circulação em todo o território nacional, como o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, driblavam o controle como podiam. Muitos jornalistas passaram a trabalhar na chamada imprensa alternativa. O Pasquim e o Movimento são apenas alguns dos mais conhecidos jornais alternativos do período do regime militar. No teatro e na música, muitos artistas mostraram seu descontentamento com o autoritarismo vigente. Chico Buarque, por exemplo, compôs muitas canções de protesto, como Apesar de Você e Cálice, depois censuradas por se tornarem um símbolo da resistência contra o regime militar. Outra importante manifestação da oposição ao governo foram as organizações guerrilheiras de luta armada, cujos principais representantes foram o ex-deputado Carlos Marighella e o ex-capitão do exército Carlos Lamarca. Esses guerrilheiros praticavam ações como assaltos a bancos, a fim de obter dinheiro para suas guerrilhas e sequestros de diplomatas estrangeiros para pedir como resgate a liberação de presos políticos. Os opositores do regime foram perseguidos, presos, torturados e mortos, e muitos estão desaparecidos até hoje. Em 1970, a seleção brasileira de futebol foi tricampeã da Copa do Mundo. O presidente Médici associou a conquista ao milagre econômico, período em que a economia brasileira cresceu de forma muito acelerada. O título foi apresentado como uma conquista de governo, que também passou a divulgar os slogans Brasil, ame-o ou deixe-o, e ninguém mais segura esse país. Quando o general Geisel assumiu a presidência em 1974, deu-se início ao processo de distensão do regime, de forma lenta, gradual e segura. Começavam a voltar às ruas, dos estudantes, dos operários e pela defesa da lei da anistia, aprovada em agosto de 1979. Ampla, geral e restrita, a anistia permitiu que milhares de brasileiros exilados por motivos políticos pudessem voltar ao Brasil. Os caçados readquiriram seu direito à cidadania. No mesmo ano, o governo aprovou o fim do bipartidarismo. Arena e MDB foram extintos e formaram-se novos partidos políticos. Em 1984, a campanha Diretas Já, que reivindicava o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, já tinha tomado o país. Mas a proposta não foi aprovada pelo Congresso Nacional. As eleições presidenciais que devolveram o poder aos civis foram indiretas, pois o candidato da oposição foi escolhido pelo colégio eleitoral. Tancredo Neves, o preferido da grande parte da população brasileira, foi eleito, mas faleceu antes de tomar posse. Assim, seu vice, José Sarney, assumiu a presidência da República em 1985. Em 1988, foi promulgada a 6ª Constituição Brasileira, que restabeleceu o Estado Democrático de Direito e as garantias fundamentais dos cidadãos. Somente em 1989 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República desde 1960. O eleito, Fernando Collor de Mello, envolvido em denúncias de um amplo esquema de corrupção, teve o impeachment votado e aprovado pelo Senado Federal e foi afastado do